Gente, aproximadamente mais ou menos há 10 dias por aí, eu tive a oportunidade de ministrar no nosso templo sede, a de Plena Paz. E lá eu fiz menção sobre a importância do amor e do perdão. Naquela ocasião eu usei o versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, que começa com amor, alegria, paz e paciência. O mundo inteiro busca a paz, em primeiro lugar. Mas o fruto do Espírito começa com o amor, porque o amor, ou seja, do amor é que emana todas as outras coisas. Tudo que é bom emana do amor. Então, como ter paz se não somos capazes de amar? Como ter paz se não somos capazes de perdoar? Alimentamos amargura e sentimentos malignos, tão destrutivos, tão avassalador, que causa males à nossa saúde, às nossas vidas. E é sobre isso que Jesus veio falar em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 4 ao versículo 6. Algo muito curioso nesse texto. Jesus comparou a falta de perdão com a moreira. Havia dois tipos de amoreiras, ou seja, há dois tipos de amoreiras no Oriente Médio. Aquela que o fruto é bom e é caríssimo, que somente os ricos desfrutam desta delícia. E a amoreira preta, que o fruto é amargo. Não dá para se comer de uma única vez. Você tem que ir comendo aos poucos, porque é muito amargo, é muito ácido e muito picante. E Jesus comparou a falta de perdão com a moreira. Por que será? Capítulo 17 de Lucas, versículo 4 diz: Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos então disseram para Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus respondeu aos discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Quando nós meditamos um pouquinho mais sobre esta comparação de Jesus à falta de perdão à moreira, nós ficamos ainda mais encantados com a profundidade que o Senhor tocou na alma dos discípulos e que está tocando nas nossas almas. Em Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus ensinou os seus discípulos sobre a amargura e a falta de perdão e sobre como remover essas forças malignas da vida de alguém. Como a ilustração, Jesus assemelhou essas forças à palavra grega sukaminos, que se refere a uma árvore que crescia em todo o Oriente Médio. Quando entender tudo que está ligado à moreira, você saberá exatamente por que Jesus escolheu usar essa árvore como exemplo de amargura e falta de perdão. Em Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Observe que Jesus disse, direis a esta moreira. A palavra está indicando algo. Esta palavra de Jesus, ela indica que Jesus está apontando para algo específico, no caso, a moreira.
Tenha em mente que Jesus estava falando sobre livrar-se da amargura e da falta de perdão. Em Lucas capítulo 17, versículo 3, ele disse aos seus discípulos que eles precisavam perdoar as pessoas que haviam pecado contra elas. Então ele foi muito mais longe em Lucas capítulo 17, versículo 4, dizendo que ainda que um irmão faça algo errado 7 vezes em um dia, e cada vez se arrepender verdadeiramente, eles, os discípulos, deveriam continuar perdoando esse irmão ofensor. Perdoar uma vez é um desafio para a maioria das pessoas, mas perdoar alguém 7 vezes em um dia parece quase impossível para muitas pessoas. Isso deve ter soado como algo muito absurdo para os discípulos também, pois eles disseram a Jesus: aumenta-nos a fé. Perdoar uma única vez pode ser um grande desafio para muitas pessoas. Perdoar várias vezes no mesmo dia, perdoar aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, mas que se arrependeu e veio a você várias vezes, é quase que impossível e absurdo para muitas pessoas. Isso não foi diferente para os discípulos. O discípulo disse: Senhor, aumenta a nossa fé, porque talvez a gente não consiga perdoar tantas vezes assim. Se o Senhor não aumentar a nossa fé, o barco vai afundar. Ou seja, o Senhor está dizendo que é necessário perdoar, quantas vezes for necessário. Mas os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, para que eu possa perdoar, para que eu possa ser capaz de perdoar. Então Jesus veio e disse que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para mandar essa amargura, esse sentimento, para mandar esta raiz maligna para sair do nosso coração, da terra do nosso coração, sair dos nossos pensamentos, sair das nossas vidas. Mas por que Jesus comparou a falta de perdão à moreira? E quando os discípulos disseram aumenta a nossa fé, é o mesmo que dizer: Senhor, não sabemos se temos fé suficiente para perdoar tantas vezes em um dia. O Senhor terá que aumentar a nossa fé se quisermos fazer isso 7 vezes em um dia. Mas quando você olha para a moreira e você estuda um pouquinho sobre ela, você vai entender por que Jesus usou a moreira como símbolo da falta de perdão, da amargura que está causando tantos males nas pessoas que as alimentam. A moreira possui uma estrutura de raízes muito grande e profunda. A moreira era conhecida por ter uma das estruturas de raízes mais profundas entre as árvores do Oriente Médio. Ela era uma árvore robusta, vigorosa, que crescia até uma altura de 9 metros ou até mais. Em razão de suas raízes serem profundas, era muito difícil matá-la. O clima quente e as temperaturas escaldantes tinham pouco efeito sobre essa árvore, porque ela extraía água de uma fonte profunda debaixo da terra. Até mesmo cortá-la até a base não garantia sua morte, porque suas raízes escondidas profundamente sob o solo extraíam água de fontes subterrâneas, permitindo que elas continuassem voltando à superfície vez após vez. Em outras palavras, essa árvore era muito difícil de se erradicar. Não é de admirar que Jesus tenha usado essa árvore como exemplo de amargura e falta de perdão. Como a moreira, é preciso lidar com as raízes da amargura e a falta de perdão, ou elas continuarão surgindo vez após vez em sua vida. Então, como esta moreira que tem suas raízes compridas e profundas, difícil de se matar, é necessário você
e as profundezas deste sentimento, desta falta de perdão, e matar lá na raiz, na profundezas do teu coração. Porque senão, uma vez após vez, você vai à mesa das suas lembranças, de suas memórias, e começa a remoer esse sentimento e não consegue se libertar e não é capaz de perdoar. E Jesus quer que você seja livre e que você seja capaz de perdoar essas ofensas. A madeira da amoreira era a madeira preferida para construir caixões. No Egito e no Oriente Médio, a moreira era considerada a madeira preferida para construir caixões. Ela crescia rapidamente, praticamente em qualquer ambiente, tornando-a acessível em muitos lugares diferentes. Ela também crescia melhor em lugares secos, o tipo de condição pela qual o Oriente Médio é famoso. Essas são dois motivos porque a madeira da amoreira era usada em muitos lugares para construir caixões. Mais uma vez podemos ver por que a ilustração da amoreira é tão adequada para retratar a amargura e a falta de perdão. A verdade não demora muito para que todas essas forças malignas saiam do seu controle e comecem a dominar todo lugar. Quando essas atitudes feias que se espalham depressa têm permissão para crescer livremente, elas não apenas deterioram nosso coração, como também arruinam nossos relacionamentos com outras pessoas. Também, assim como a moreira crescia facilmente em todos os ambientes, o mesmo acontece com a amargura. Não importa onde você mora, sua classe social, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é marrom, não importa o ambiente, ela cresce em todos os lugares. Então você precisa matar as raízes da amargura, você precisa liberar o perdão e exercer o amor. E é isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Assim como a madeira da amoreira era a madeira preferida para construir caixões, assim é a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, estaremos mortos, estaremos debaixo de 7 palmos, destruídos e mortos por causa desta amargura e a falta de perdão. Havia 2 tipos de mamoeira, uma que era clássica, seus frutos deliciosos e caríssimos, que só os ricos desfrutavam desse fruto. Mas a mamoeira preta, o seu fruto era amargo, ácido, picante, e não dava para comer de uma única vez, você tinha que ir comendo aos poucos. Então você fazia uma pausa, digeria e voltava de novo. Isso é o que acontece com as pessoas que não perdoam verdadeiramente. Elas, em tempo, elas voltam à mesa de suas memórias e começam a remastigar, trazer à lembrança aquelas ofensas de quem o ofendeu, de quem o feriu. Mas quanto mais você alimentar este sentimento de amargura e falta de perdão, mais distante de Deus você estará. E cada dia mais você estará morto, matando com isso os seus relacionamentos e a sua vida, mais cedo ou mais tarde, estará totalmente destruída. Então, libere o perdão hoje. Vá na causa, vá nas raízes dessa amargura e pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus com fé, decrete que este sentimento de amargura, que este sentimento maligno saia do terreno do teu coração e seja livre para viver a paz de Deus. É uma simples reflexão, mas o meu conselho para você é que ainda hoje, com a autoridade da palavra de Deus e com fé, mande esta amargura sair do seu coração e seja livre para viver o amor de Deus. Amém.
e que o Espírito Santo tenha misericórdia de todos nós.